Olá, nós vamos para a nossa aula de comunicação celular. Depois que nós vimos membrana plasmática, terminamos dizendo que uma das funções da membrana plasmática é gerar comunicação entre as células, que é fundamental mesmo. Você não pode esquecer, em termos evolutivos, conhecimento básico da biologia, que os seres evoluíram a partir de organismos unicelulares. Quando as células se organizaram, se juntaram para a formação dos primeiros pluricelulares, eram colônias. E sistemas de comunicação precisavam ser formados para que órgãos pudessem ser construídos através dos tecidos. As células se unem para formar um grupamento de funções semelhantes, que são os tecidos. E os tecidos apresentam suas funções especializadas para formar órgãos como coração, fígado, pâncreas, baço, o complexo sistema neural, o sistema digestório, né, formado por vários órgãos, da qual o fígado, o pâncreas fazem parte, o estômago. Então, para elas poderem formar esses tecidos, precisavam comunicar entre si, precisam. Para formar órgãos também. E para formar o organismo inteiro, essa comunicação tem que acontecer com todos os sítios orgânicos do corpo. Para isso, ao longo do tempo, foram discriminados tipos, pelo menos, vamos dizer, 4 tipos de comunicação entre as células conhecidas e ranqueadas hoje dentro da didática da comunicação celular. Então as células aprenderam a se comunicar. Falar isso é ir contra a teoria darwiniana, mas vamos dizer que elas precisaram se comunicar através da seleção de células que eram capazes de mandar informações e ativar outras. Olha, a probabilidade matemática disso acontecer ao acaso ela é quase zero, né? Não obstante ter acontecido. Porque seria assim, a célula teria que pensar, organizar. Você imagina que uma célula lança uma substância no ambiente que ela está vivendo, e a outra célula, se a substância for polar, tem que desenvolver, independente dessa, pelo mesmo DNA, um receptor para a substância produzida. Isso gera um tipo de relação entre variáveis muito difícil de colocar em termos matemáticos, né? A biologia é muito mais complexa que a matemática. Mas matemática é muito difícil, porque ela tem regras específicas, é difícil seguir, né, essas regras algumas vezes, mas ela não é tão difícil de entender. O que eu quero dizer aqui, para se conhecer bem biologia, é preciso conhecer as bases químicas, físicas e matemáticas, para poder entender alguns processos. Coisas que nós entendemos intuitivamente, a matemática não consegue explicar. Então veja que situação interessante. Estou só citando coisas que quanto falta estudar, né? Para talvez incentivar o seu senso científico, mas de qualquer forma eu vou colocando essas ideias para vocês, vai que um de vocês resolve tentar explicar um desses enigmas do universo, e aí nessas perguntas para respostas virarão cientistas. Mas então vamos, para que uma célula se comunique com a outra, precisam existir substâncias de comunicação que se ligam a receptores específicos na membrana ou no interior da célula. Venha para a figura aqui, ó. Essas substâncias de comunicação chamado ligante, aqui ou mensageiro primário, mensageiro extracelular, tem também intracelular. Ele precisa se ligar a um receptor que é adequado a ele, porque esse receptor apresenta aqui uma estrutura geométrica em que a forma desse receptor tem que se adequar a ele. Senão, não haveria especificidade de receptores. E há.
Esse receptor, por um processo que nós vamos ver em mais detalhes, ativa uma outra substância, normalmente uma enzima chamada denilciclase, é um dos processos. Pode ser uma fosfolipase, um receptor, vamos dizer, um receptor secundário. Essa denilciclase usa a energia do ATP para formar algo chamado AMP cíclico. Aqui tem um Czinho. Então, esse AMP cíclico, ele provoca através de uma proteína quinase chamada PKA, proteína quinase A, PK, proteína quinase do inglês. Ela pega uma proteína que estava inativa e ativa, e essa proteína começa a trabalhar. Começa, por exemplo, a produzir enzimas digestivas na alimentação. Essa enzima digestiva ativa, correto seria digestória, né? Gera a resposta da célula, que é produzir enzimas digestivas em quantidade para poder fazer a digestão. Então aqui temos o processo básico mesmo, né? Da comunicação celular, se esse ligante for polar. Veja a importância da polaridade do conhecimento básico de química aqui, né? Se ele for apolar, nós vamos mostrar isso novamente depois, ele já atua diretamente no receptor dentro da célula. Ele atravessa a membrana plasmática com facilidade. O apolar, então o receptor vai estar aqui, ó. Não vai precisar estar ligado à membrana para facilitar a entrada dele. E esse receptor também gera uma resposta. Só que essa resposta algumas vezes é mais complexa, que atua diretamente no núcleo, alterando aí a transcrição do DNA em RNA. Né? Então, os receptores polares estão nas membranas plasmáticas, são receptores de membrana, e os apolares são internos, no citoplasma ou no núcleo. Isso tudo acontece para que o organismo inteiro possa trabalhar em uníssono, como se fosse uma sinfonia, que cada órgão fosse um instrumento musical e que não pode desafinar. Desafinar um pouquinho que seja, chama doença. Porque essa doença pode ter várias causas. Então nós falamos que as células se juntaram para formar tecidos, tecidos formaram órgãos, órgãos formam sistemas e sistemas formam um organismo pluricelular. E esse organismo, as células precisam se comunicar. É um hormônio tireotrófico produzido na hipófise, vai agir sobre a tireoide, que está na região do pescoço. Outros hormônios produzidos na tireoide, como o folículo estimulante, vai atuar nas células intersticiais ou nas células foliculares do ovário das mulheres, na região mais distante do cérebro, né? E eles caem no sangue. O sangue é o veículo de transporte, condução dessas substâncias. E aí, aonde há receptores para essas substâncias, elas agem. Então, não é toda célula que tem receptor para o ICSH, né? Que é o estimulante das células intersticiais do testículo. Não tem, somente lá no testículo. Por que isso acontece? A gente pode responder de forma vaga, né? Não existiria vida se isso não acontecesse da forma como a conhecemos. Né? Mas os processos que geram isso ainda são desconhecidos. A comunicação, então, permitiu que organismos simples formassem organismos complexos. As células só podem formar tecidos, órgãos e organismo se ela se comunicar com as outras células mais distantes. Então, os tipos de comunicação celular são comunicações em função da distância entre as células. Essa distância é o que? Quando é mais distante, normalmente a comunicação é hormonal. Os hormônios viajam pelo sangue, no corpo todo, e chegam ao receptor específico. Não é direcionado como um passe de mágica. Entra o processo de difusão que nós trabalhamos antes.
Vocês vão ver que o que nós falamos aqui depende de antes, e algumas coisas que nós vamos falar aqui serão completadas nas aulas posteriores. Então, essa comunicação ocorre por hormônios, que são os mensageiros, né, ou os ligantes, e atuam distante da origem. Aqui, o caso na figura a hipófise, cai na circulação sanguínea e, por exemplo, vai atuar no rim ou em outras regiões do corpo, né? Os hormônios da hipófise podem atuar, por exemplo, nos testículos. E foi aí o órgão mais distante do cérebro que eu encontrei para falar para vocês. Quando é uma célula no mesmo tecido, esses mensageiros ou ligantes atuam em células vizinhas. O nome disso é comunicação parácrina. A célula 1 lança substância no espaço tecidual e essa substância encontra um receptor, né, para ser ativada. E algumas vezes essa substância que ela libera aqui, ó, atua nela mesma. O nome disso aqui é autócrina, sobre si mesmo. Outro importante tipo de comunicação é a neurotransmissão, que faz com que o sistema neural funcione. Eu chamo neural porque a palavra nervoso só se refere a nervos e não existe nervo dentro do sistema neural central. Então a palavra neuro de neurônio ela é mais adequada. E também a nômina anatômica aceita neural. Então, onde tem o axônio e o dendrito, aqui tem os neurotransmissores. Aqui existe uma distância bem pequena, menor do que a distância entre o espaço de duas células do tecido, no caso de um tecido conjuntivo, em que as células são distantes, né, senão elas estão unidas. Aqui você vai ver de 20 a 30 nanômetros, né? Um nanômetro é 10 a menos 9 metros. E esses neurotransmissores atuam na sinapse. Sinapse neurônio-neurônio. E sinapse neurônio-músculo, por exemplo, da junção neuromuscular. As junções comunicantes nós já estudamos antes através dos conexões ou nexons. Aqui é a membrana plasmática de uma célula tecido epitelial. Então existe uma junção entre elas e substâncias passam aqui, ó, de um tamanho de 2 angstroms mais ou menos. É possível passar por esse poro entre as duas células, né? Já é intrigante saber como que esse receptor aqui, ó, produzido pela essa célula da esquerda, vamos chamar membrana plasmática 1, célula 1 é membrana plasmática 2, tem que acertar a mesma região para produzir o mesmo tipo de molécula do outro lado, para poder gerar um canal entre as duas células. Olha que interessante. Dentro desses tipos de comunicação intracelular, o processo de comunicação relaciona então um estímulo. Esse estímulo aqui é a molécula ligante ou mensageiro, né, o primeiro mensageiro. Então vou chamar aqui de ligante, já que nós falamos mensageiro antes, ó. E ele atua sobre um receptor. Não acontece de forma tão simples aqui, ó. Precisa de um receptor. Esse receptor gera uma informação para essa célula aqui, ó, que sinaliza, né? E é interessante porque essa célula ela produz um trabalho que é produzir outras substâncias, que por sua vez ativam um receptor de outra célula. Esse aqui, ó, é outro ligante. As células se comunicam, isso aqui é uma comunicação parácrina, né? E essa célula então aqui é estimulada. Aqui tem um erro, olha que interessante, isso acontece muito. As pessoas fazem as figuras, mas não tem conhecimento básico, né? Ó, se esse receptor está na membrana, então ele não vai atuar no núcleo, porque aqui é o núcleo da célula. Para atuar no núcleo, essa substância entraria direto aqui para um receptor interno aqui dentro, tá certo? E aí tem o efeito que é o trabalho celular, a resposta celular. E essa resposta celular, esse trabalho todo, ele depende do conjunto de receptores de cada célula. O hormônio, como eu falei, o folículo estimulante que atua no folículo ovariano não vai atuar no coração, não vai atuar no cérebro. Algumas vezes até acontece, mas com funções diferentes. Da natureza química do receptor, só voltando, ó, esse conjunto de receptores aqui depende de quê? Não é só do DNA, já que o DNA de um mesmo organismo é idêntico.
depende de como que o DNA é expressado. Não é o DNA todo que se expressa em cada célula. Cada célula tem um pacote do DNA inteiro que se expressa. Isso que é o conjunto de receptores, já que você precisa entender que esses receptores são proteicos. E a proteína é o produto final da expressão gênica, né? Produto final em termos bioquímicos, mas, por exemplo, acredita-se que alguns comportamentos, e é muito complexo entender isso, é o produto final da interação entre vários genes que se expressam. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Natureza química do receptor, isso é bem interessante. Por que do receptor? Porque uma mesma molécula, o mesmo ligante, ele pode atuar sobre órgãos diferentes, gerando funções diferentes. A acetilcolina, por exemplo, ela é um neurotransmissor no cérebro. Ela gera bradicardia quando age no coração, a molécula. Ela diminui a força do músculo cardíaco, mas ela é o neurotransmissor da junção neuromuscular que gera a movimentação do músculo. Então, a mesma substância gera efeitos diferentes porque a natureza química do receptor da célula tem características diferentes. Veja que já complica aquele raciocínio que nós falamos do acaso, né? Da maquinaria intracelular, ou seja, o receptor pode estimular receptores internos, chamado de resposta secundária ou de segundos mensageiros. O que é o segundo mensageiro? O primeiro mensageiro está lá na membrana, se ele for polar, ou ele penetra dentro da célula, se for polar. Aí ele vai gerar uma resposta na continuação da resposta inicial. Só que essa mesma substância pode ativar segundos mensageiros diferentes. Um deles a adenilciclase, o outro a fosfolipase C, fosfolipase A2, e vários outros tipos de receptores. Pode ativar, por exemplo, pegar como base, né, os lipídios de membrana e formar diacilglicerol mais inositol fosfato. E então, são vários os modos de trabalho e nós sabemos que existe através de modelos, mas não compreendemos claramente quando uma coisa acontece e outra não. E da natureza química polar ou apolar dos ativadores, que nós falamos, né? Se for polar, mensageiros, os receptores estão na membrana. Se for apolares, os mensageiros estão dentro da célula, no citoplasma ou no núcleo. E aqui é um exemplo de sinapse. Essa aqui é uma microscopia eletrônica de uma sinapse. A microscopia eletrônica ela é mais difícil de compreender, né? Que são as vesículas sinápticas. Isso aqui é chamado de placa neural. Essa mais espessa aqui, então tem uma sinapse desse lado aqui e desse lado aqui. Ó. Aí você vê que tem essa membrana, aí tem essa outra membrana aqui, ó. E aqui é uma sinapse. Esse foi o material que nós fizemos ainda quando era aluno de graduação, fazia biologia em Uberlândia. E nós trabalhamos com microscopia eletrônica. Aí esse aqui é uma sinapse de cerebelo de rato. Não é algo tão simples de ver nessa eletromicrografia, mas tem treinamento para isso. Receptores da comunicação celular. Os receptores trabalham junto com os efetores e os reguladores. Quem são efetor? A palavra efetor vem de efetuar. Normalmente os efetores são os ligantes. Ligantes, certo? Aquele que vai agir aqui, ó, esse aqui. Efetor. Ok? Recebeu aqui uma informação, por exemplo, aqui está interessante, nós já vimos isso, ó, abre uma invaginação. Então isso aqui vai gerar uma vesícula de pinocitose. Então, esse aqui é o exemplo de pinocitose seletiva. Aí ele vai incorporar dentro da célula. O trabalho celular é incorporar essas partículas, por exemplo. Compreende? Aqui, de uma maneira geral, aqui, ó, nós temos o ligante, aqui em cima, e temos os receptores, e daqui dentro os reguladores, que são essas substâncias intermediárias que vai gerar a resposta celular, que é um trabalho. Ok? Então, os receptores têm que ter capacidade de se acoplar ao ligante, sendo polar ou apolar,
depende da localização dele, através de um domínio de ligação, que é a geometria do sítio ligante. Ou seja, cabem moléculas específicas lá. Tem que ter capacidade de propagar o sinal, que é isso aqui, ó. Ele propaga o sinal para poder chegar na resposta. Então, um único ligante pode propagar, por exemplo, a produção de 200 mil moléculas do tipo enzima digestiva, por exemplo, através de outras moléculas chamadas de efetores, né, que nós falamos. Então, aqui nós temos esses efetores. O ligante, o receptor, o efetor. O que é o efetor? São os segundos mensageiros. E tem que ter capacidade de interagir com essa proteína efetora, através de um outro sistema receptor-efetor, que nós vamos ver em detalhes. Também geometricamente definido, gerar síntese, liberação, ativação, desativação de qualquer outra molécula dentro da célula. Por exemplo, tem lá, a célula não começa a produzir proteína ou enzima digestiva na hora que você começa a comer. Ela está lá dentro, só que se ela funcionar dentro da célula, ela vai digerir a própria célula. Então o pâncreas tem que gerar o suco pancreático, ele vai liberar o suco pancreático. Essas enzimas do suco pancreático, elas têm que ser lançadas fora. Só que se elas funcionarem lá dentro, elas destroem a própria célula, não pode acontecer isso. Então elas estão desativadas, não funcionais. Aí você se alimenta. Com todo um processo alimentar, por exemplo, começa o processo digestório no estômago, e essas moléculas começam a ser ativadas, as células começam a ser ativadas. E que elas começam a ser ativadas, elas precisam liberar essas enzimas através de vesículas. A própria vesícula impede com que haja digestão dentro da célula. Ela é fosforilada, por exemplo. A proteína sem fósforo, sem fosfato, ela é inativa, mas fosforilada ela é ativa e começa a trabalhar. Ou o contrário, ela é fosforilada dentro da célula para não trabalhar. Aí a desfosforilação dela, a retirada de um fosfato, permite que ela trabalhe. E esse trabalho tem a ver com a geometria da molécula, com a conformação espacial dela, que nós vimos lá no trabalho, nas aulas sobre enzimas, né? Então, os tipos de receptores conhecidos são os receptores. Essa daqui, tinha que ser 3, né? Vi agora. Tá bom. São os receptores teve erro aqui. Esse é o 3, esse é o 4. Receptores tipo 1, ligados à proteína G. São proteína G, que é uma proteína que tem o GTP. Lembra que adenosina trifosfato, adenina mais açúcar chama adenosina, ligado aos 3 fosfatos. A guanina, ligada ao açúcar, é guanosina, GTP, guanosina trifosfato. Ela também está associada ao processo de hidrólise de ATP e liberação de energia. Esse tipo de receptor ligados à proteína G são os mais estudados, por isso colocado aqui em primeiro plano, tá certo? É importante nós sabermos disso. Aí, o que acontece? Elas estão ligadas na membrana plasmática, então são receptores de ligantes polares. A guanosina fosfato, que é essa aqui, ó, GTP, geram segundos mensageiros dentro da célula, nós estaremos estudando isso, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo, o neurotransmissor, tem um receptor, esse aqui é o receptor, é o sítio ligante, tá vendo? E essa aqui é a GTP, ela é trimérica, ela tem 3 partes, alfa, beta e gama. Ela é ligada a uma proteína G. Essa proteína G, quem que é uma proteína G? Ela é a proteína G, né? Ela consegue hidrolisar o GTP, por isso que é a guanosina fosfato, tá? E um receptor, isso aqui é um neurotransmissor polar, por exemplo. Aqui é um receptor iônico, o íon. Aí o ionotrópico é apenas assim, o íon se liga lá, ele permite a passagem do íon de um lado para outro da membrana. Também são localizados na membrana plasmática, chamada ionotrópicos. Não só eu coloquei membrana plasmática, mas eles existem na membrana do retículo liso, na membrana da mitocôndria. Então é melhor tirar esse plasmática localizado nas membranas, tá? Outro tipo de receptor é o ligado à tirosina quinase. A tirosina quinase é uma proteína
com domínios específicos localizados na membrana plasmática, ou membranas de modo geral, mas principalmente na plasmática. Tem os receptores que regulam a transcrição do DNA. Vamos relembrar aqui, ó, DNA, esse aqui é o chamado dogma fundamental da vida ou da biologia. DNA forma RNA, que forma proteína. Fácil escrever isso, o negócio é entender o processo. Então, DNA forma RNA. O processo é transcrição. RNA forma proteína. O processo é tradução. Esse aqui é o dogma fundamental da vida. Então, os ligantes, né, que atuam na transcrição do DNA, esses receptores estão localizados no citosol ou no núcleo da célula e são ativadores lipossolúveis, chamados aí derivados de esteroides. Basta ser lembrado do colesterol. O colesterol é uma molécula francamente apolar, né? Aqui, então, nós estamos mostrando aqui, ó, que existe receptor na membrana plasmática, tá? E existe receptor intracelular. Então, aqui, no caso específico, isso aqui representa o item 3. A molécula sinalizadora tem um receptor aqui no citossol e depois eles têm outro receptor no núcleo. Normalmente não é essa mesma aqui não, como está colocado no desenho, não. Ele modifica esse receptor do citoplasma que age lá no núcleo. Ou até pode acontecer desse ligante vir diretamente para o núcleo. O mais importante não é saber o nome, ou saber esses pequenos detalhes, que evidentemente eu tenho a obrigação de saber, né? Mas que você conheça o processo, né? O processo não tem mágica, a célula não conversa com a outra através de informação verbal, mas de sinalização química. Acontece nos seres pluricelulares também, né? As formigas, elas se comunicam umas com as outras através de sinalização química. Então vamos a cada caso. Mecanismo dos receptores ligados à proteína G. Então os ativadores são polares, veja que a gente repete muito isso aqui. Se ligam à membrana plasmática. Esses receptores estão ligados à proteína G. A proteína G trabalha com o GTP. Esqueça de chamar de proteína G. Ativam proteínas quinases. Toda vez que você ouvir falar de uma proteína quinase, ela tem essa função. Fosforilam outras proteínas. Faltou o T aqui. Fosforilar. O que significa fosforilar? Ativar algumas com o mesmo processo, desativar outras. Olha só, entre aspas, né, o DNA teve que aprender a pensar que o mesmo processo poderia ativar uma e desativar outra, então ele teria que construir uma proteína específica para seguir esse caminho. Gente, a falta de ativação de uma enzima pode ser incompatível com a vida ou pode gerar doenças, né? No caso, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 2. Então a gente estuda mais isso. Então o diabetes tipo 2 não é que ele para de formar insulina. Ele até tem bastante insulina, mas a insulina que é liberada pelo pâncreas, ela não é uma insulina que acerta corretamente o receptor da célula para poder absorver glicose. Então é uma coisa interessante, o receptor de insulina na célula, depois de um certo tempo, por um processo que acontece no DNA, lá das células do pâncreas, para de produzir insulina correta. Então a insulina incorreta não funciona bem. Você tem muita insulina, mas ela não consegue fazer o trabalho dela. Isso é uma doença. Então, essas quinases, normalmente, elas modulam outras proteínas. O que é modular? Elas geram a continuação do trabalho, o início de um trabalho celular, ou ela para o trabalho celular. Tá? Então, como nós falamos, as proteínas G hidrolisam o GTP em GDP mais fosfato. Né? Tem dois tipos de proteína G. Eu tenho que colocar 2 pontos aqui. As heterotriméricas, que tem as porções alfa, beta e gama, e a superfamília RAS. Também são detalhes específicos, que seria para uma pós-graduação. Tá?
As proteínas G heterotriméricas têm as porções alfa, beta e gama, ativam as adenilciclase, enzima. A adenilciclase forma MP ciclo, o MP ciclo ativa o PKA. O que é o PKA? Proteína quinase A. PKA é a proteína quinase. Eu escrevi aqui, ó, quinase. É por causa do inglês. PKA, proteína quinase. E aí gera várias respostas: produção de enzimas, liberação de canal iônico, ativação de ácidos nucleicos, proteínas contráteis. A proteína G pode ativar a fosfolipase C e produzir inositol fosfato ou diacilglicerol. Inositol fosfato libera cálcio, o cálcio modula outras proteínas através de proteínas chamadas calmodulinas, cal de cálcio, modulinas de modular. E o diacilglicerol produzido por essa fosfolipase ativa a proteína quinase C, PKC, por causa da fosfolipase C, que faz os trabalhos similares. Outro trabalho da proteína G, ó, é ativar a fosfolipase A2. A2 vem de AA, ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico produz eicosanoides. Os eicosanoides, eu vou até colocar aqui, são anti-inflamatórios. Então, olha só como funciona. A proteína G, ela ativa enzimas alfa na própria membrana, que produz segundos mensageiros, ok, vai prestando atenção nisso, que ativam proteínas quinases, ou seja, fosforiladores, gerando trabalho celular. Então, nós fizemos assim, ó, proteína G, enzimas alfa, mecanismo de funcionamento, segundos mensageiros, proteínas quinase, ou até calmodulina, trabalho celular. Ok? É o que está escrito aqui do lado. Até canais iônicos, né, que a gente não colocou ali no esquema. Então, continuando o nosso raciocínio, o mecanismo geral de funcionamento da proteína G, nós vamos seguir aqui embaixo. Ó. Bem aqui um primeiro mensageiro, aqui na figura. Ativa um receptor. Esse receptor modifica a estrutura tridimensional dele, por exemplo, mexe essa perninha aqui, ó, e toca a proteína G. Ó. A proteína G heterotrimérica, alfa, beta e gama. Você pode olhar aqui do lado, vou aumentar o tamanho. Aqui a alfa é essa maior, beta é a esquerda, gama no meio. A ativada proteína G, ela forma GTP e GTP forma GDP. Assim que ela muda a conformação dela, essa estrutura alfa se movimenta pela membrana e ativa. Por exemplo, essa aqui eu usei como exemplo a adenilciclase. Toda vez que tiver adenilciclase, ela transforma o ATP em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. O AMP cíclico ativa a proteína quinase A, PKA. Por que A? Por causa de AMP. Por que PKC? Proteína quinase C, por causa da fosfolipase C. Né? Então, quinase, proteína quinase A. E a proteína quinase A gera o que como resposta? Aí várias coisas que nós vimos lá do outro lado. Mas vai gerar resposta celular de forma direta. Pode gerar, inclusive, liberação de cálcio, que ativa a calmodulina, que ativa outras proteínas. Então, para relembrar lá do passado, se a substância for apolar, ó, passado que eu falo de outros slides, né? Ela vai penetrando a célula aqui e vai atuar num receptor dentro do núcleo, né? Ou vai atuar num receptor que está impedindo com que a determinada substância seja formada naquele momento, né? Aqui eu continuando esses mecanismos ligados à proteína G, chamados metabotrópicos. O mecanismo geral das proteínas GQ, porque são vários tipos de proteína G, GQ, GS, eu não lembro de tantos, mas são famílias grandes de proteínas. Essas são as principais, né? A da GQ, a anterior lá que a gente estava falando, ó, quando a gente está falando que ativa a MP cíclica, são as proteínas GS. Quando a proteína é chamada GQ, porque
ela vai ativar a fosfolipase. É o mesmo processo. Se você olhar aqui do lado, ó, o receptor ativa a proteína G. Só que a proteína G vai ativar um lipídio de membrana. Veja que lipídio de membrana também pode ser funcional e ter atividade. E vai haver uma clivagem aqui, ó, uma clivagem essa da cabeça do fosfolipídio, olha que interessante, formando duas moléculas, o inositol 3-fosfato e o diacilglicerol, que é o que sobrou aqui, ó. Ele se destaca da membrana, tá? Que ele está na meia camada de baixo da membrana. E aí o que vai acontecer? O diacilglicerol aqui, ó, que nós representamos, ó, vai ter uma função, olha que interessante, ele vai ativar a proteína quinase, que ativa a calmodulina, que é uma proteína que tem 4 sítios para cálcio. Já tem esse formato. Porque o inositol fosfato, ó, 1,3-bifosfato, se ligou ao receptor do retículo endoplasmático liso e liberou cálcio. Então, atuando de forma conjunta, o que aconteceu aqui? Uma liberação de cálcio com ativação de várias proteínas. Então, a calmodulina quinase, a calmodulina está ligada à quinase, né? Ela modula e pode gerar de uma proteína inativa uma proteína ativa. Ou seja, essa ativa é fosforilada, mas pode acontecer de outra forma. Essa proteína, então, fosforilada, ela vai gerar um trabalho celular, né? Que pode ser, inclusive, contração da célula. A proteína, esse tipo de processo também pode gerar a utilização da enzima chamada fosfolipase AA ou A2, que criva o ácido araquidônico, que também é um ácido de membrana, é um lipídio de membrana, que tem 20 carbonos. O ácido araquidônico tem 20 carbonos. A palavra eikos do grego significa 20, né? Então essa fosfolipase aqui, ó, ela vai produzir o ácido araquidônico, e o ácido araquidônico vai seguir um metabolismo interessante, porque eu coloquei aqui metabolismo das COX, né, das ciclooxigenases, enzimas COX-1 e COX-2. Isso aqui gera mediação dos processos inflamatórios no corpo. E o processo inflamatório, ele ainda está em evolução no organismo dos vertebrados humanos também. Nós somos vertebrados, mas o que eu quis dizer é que nós também evoluímos. Por quê? O processo inflamatório, ele não tem parada. Você já deve ter ouvido falar do choque anafilático. A pessoa, se ela tomar picadas de abelha em excesso, ela vai morrer. Mas ela vai morrer por quê? Só pelo veneno da abelha? Não. A defesa contra o veneno injetado gera uma reação no organismo imensa, que não é parada, a não ser por medicamento, e o indivíduo morre na própria defesa dele, né? Com a liberação excessiva de corticoide, por exemplo, e das células de defesa atuando no organismo todo. Então, os processos, os anti-inflamatórios mais fortes, que são os corticoides, que são evitados pelos efeitos colaterais, eles podem inibir que a proteína G utilize a fosfolipase A. Então, eles são anti-inflamatórios, então não são produzidos prostaglandinas patológicas e fisiológicas que estão atuando no processo inflamatório. Os anti-inflamatórios chamados não esteroides, eles atuam na COX-1 e na COX-2, ou seja, eles vão inibir o processo um pouco depois, ou seja, deixa formar o ácido araquidônico, e do ácido araquidônico, né, e não forma as prostaglandinas. O ácido araquidônico, através das lipoxigenases, forma os leucotrienos. Também age no processo inflamatório. Você deve estar lembrado, se você estudou no ensino médio ou em outro curso, leucos branco, né? Lembra dos leucócitos. Um medicamento mais caro que o comum, que evita o processo inflamatório de forma muito direta, é o Colexib, existe no mercado, é um medicamento, e aí ele vai impedir de forma melhor que os outros anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, próprio ácido acetil salicílico, ele age melhor e aí evita o processo inflamatório, que é sempre doloroso.
Em aulas de histologia era possível explicar isso, aulas de patologia, estudos em detalhes os processos inflamatórios. Então, eu não me apeguei aqui ao que está escrito do lado, mas a figura para explicar o processo. Como outro tipo de comunicação celular, nos mecanismos, nós temos os mecanismos dos receptores ligados à tirosina quinase. Quem é a tirosina quinase? A tirosina quinase é essa molécula aqui, ó. A membrana plasmática passa aqui, ó. Passa aqui. Esse domínio alfa-hélice aqui é apolar, principalmente lembra da membrana plasmática, que o miolo dela é apolar, né? Ela tem um domínio aminoterminal, porque todo aminoácido vai ter, olha só, aminoácido, um carbono, um hidrogênio, um COH e um resíduo. Toda vez que eu for ficar ligando aqui o outro aminoácido, ó, o nitrogênio se liga aqui e ele continua com um COH lá na frente. Então nós chamamos isso de cauda, né? Ou domínio associado a aminoterminal ou o domínio carboxilo terminal. Esse aqui a gente colocou aminoterminal, o domínio tirosina quinase é carboxila terminal. Porque numa proteína, por maior que ela seja, uma ponta vai ter amina, na outra ponta vai ter ácido carboxílico, COOH. O ligante chega, são duas tirosinas quinases. Quando ele vai encostar numa, por algum motivo que a gente não conhece muito bem, elas se juntam. Então ela forma um receptor duplo. E aqui nessa pontinha aqui, ó, o ligante se liga, como nós estamos mostrando aqui em cima. E agora eu já posso apagar isso aqui que a gente escreveu. E essa é a fase 1 do processo da transmissão. Essa fase 1, o ligante se aproxima dos RTQ, que é receptor tirosina quinase. Ocorre depois uma autofosforilação da própria proteína, gasta energia para se autofosforilar, do resíduo na porção carboxila terminal. A porção carboxila terminal está dentro da célula. Então essa aqui é a fase 2, na qual tem essa fosforilação. Que aí ativa um adaptador. E esse adaptador, ele vai gerar o trabalho celular, que é a fase 3 do processo de comunicação por receptor tirosina quinase, tá? Ela também tem outros adaptadores, como a RAG, da própria proteína G que a gente viu antes, e os STATs, que são do inglês, né? Synapse Transducers and Activators of Transcription. Não costuma falar o P no inglês, transcription. Mas, de qualquer forma, a gente não precisa falar bonitinho, até porque existe aí a intenção de mostrar que não é americano, né? Pelo menos na minha cabeça, assim. Falar bonitinho a língua que não é natal é muito importante, é legal, mas não uma exigência. Aí, uma ação não outro tipo, uma ação dos mecanismos de receptores ligados à tirosina quinase é uma ação sobre a apoptose. O que é a apoptose? É a morte programada de células que acontece no organismo sem processo inflamatório. Se você levar uma pancada, se tiver uma doença, as células morrem, geram um processo inflamatório, uma necrose, pode levar o indivíduo a óbito, mesmo num local pequeno. No entanto, a apoptose, o organismo mata as próprias células. Você deve ter ouvido falar que nós produzimos muito mais neurônios do que nós temos no adulto, quando a gente é criança. E eles vão morrendo. Se eles morressem por uma infecção, seria um processo inflamatório, o indivíduo viria a óbito. Não. Aquelas células que não fizeram determinados trabalhos, como, por exemplo, se conectar a muitas outras, né, os neurônios, eles morrem. E então, eles morrem por processo chamado de apoptose, que é uma morte programada do organismo. Um dos processos de apoptose é via o receptor tirosina quinase, que tem aqui a fase 1, a fase 2, aí o ativador aqui é o inositol fosfato. O inositol fosfato atua nele a enzima inositol fosforilase. E aí ela vai atuar, olha aqui, AQT, que é um tipo de proteína que vai atuar numa outra proteína. Então você vê que são vários ativadores
E essa proteína chamada BED, não é BED do mal não, tá? Ela vai gerar a morte celular programada, a apoptose. São informações assim que a própria morte da célula é programada. Isso é importante. Por quê? Por exemplo, os nossos dedos, quando é formada a mão lá na embriologia, eles estão juntinhos aqui, ó, ocorre a apoptose porque os dedos sejam formados. Algumas pessoas que não ocorre a apoptose corretamente já tem uma membrana entre os dedos. Hoje você quase não vê porque ela é tirada cirurgicamente. Assim que nasce a criança, vê que lá que tem um processo, faz o corte, dá os pontinhos, você não percebe. Mas algumas crianças podem nascer com isso. O receptor que regula, né, o DNA, são receptores apolares, você deve estar lembrado disso. Normalmente, exemplo gratia, né, que é, por exemplo, do latim, a gente coloca E.G. São os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são produzidos no córtex das adrenais, os corticosteroides. Esses hormônios, então, olha aqui à direita, ele atravessa a membrana plasmática e vai trabalhar no receptor dentro da célula. Esse receptor ativa um outro receptor que atua no DNA. Ou esse próprio ligante, ele penetra a célula, penetra o núcleo. Aí, para entrar no núcleo, é preciso ultrapassar a seletividade do envoltório nuclear, né? Ele precisa de um fator para poder passar lá, ele precisa ter essa característica. E aí ele vai ativar o próprio DNA. O DNA sofre transcrição, formando RNA. O RNA forma proteína. A gente poderia ter escrito aqui, né? Forma proteína. Esse splice aqui a gente vai explicar numa outra aula, tá? Aqui ocorre a tradução, né? A proteína está aqui do lado, não aqui, eu não tinha que colocar no núcleo. Aí os ribossomos geram a proteína gera alteração do metabolismo celular. São dois tipos de receptores principais, o chamado SEM e o chamado SEM. São receptores dentro do núcleo, ou no citossol. O tipo 1, que é o mais comum, chamado clássico, primeiro a ser estudado, é ativado por hormônios sexuais, glicocorticoides, mineralocorticoides, que são os produzidos no córtex das adrenais e são ativadores. O tipo 2 recebem como ligantes a proteína A, proteína D, hormônios da tireoide. Hormônios da tireoide não são esteroides, tá? São proteínas apolares. E eles são repressores da atividade celular. Eles diminuem a atividade celular. E os que agem sobre fosforilação de proteína de um modo semelhante ao que nós vimos para a proteína G são chamados de SEM. No último bate-papo nosso aqui, a conversa da comunicação da célula não só com outra célula, mas ela recebe comunicação de uma estrutura geral, que é o tecido que a envolve. Aqui você deve estar lembrado dessa figura lá quando nós falamos de membrana, né? Nos complexos juncionais e nas especializações de membrana. Aí nós falamos de uma lâmina basal. Essa lâmina basal associa, por exemplo, aqui um tecido epitelial com o tecido conjuntivo adjacente. Esses dois juntos formam uma lâmina basal que está associado a uma matriz extracelular. A célula produz o ambiente que ela está. E nessa produção, a composição dessa matriz extracelular, nós até falamos de alguns dos componentes, mas são o ácido hialurônico, que é um tipo de glicosaminoglicanas, que nós já comentamos, as glicoproteínas formam a matriz extracelular, as proteoglicanas, que é outro tipo, também nós já falamos os conceitos dela, o colágeno forma a matriz extracelular e várias outras proteínas que fazem uma associação de comunicação entre essa matriz, por exemplo, e as células dos tecidos em volta ou adjacente. Então, por exemplo, tem umas integrinas, né, que atravessam aqui, ó, da lâmina basal, que é uma
estrutura que está formando, está envolvendo as células epiteliais, células do tecido adiposo, célula do tecido muscular, e tem uma associação direta da célula com esse ambiente que ela vive. Para quê? Porque ela vai receber informações do meio através da comunicação parácrina. Ela precisa responder a isso. Então, no processo inflamatório, as células do tecido conjuntivo precisam ser ativadas para ativar as células do sistema imunológico. As células do sistema imunológico, por sua vez, que estão no conjuntivo, mandam informação para o sangue e começa todo um processo de defesa do organismo, né? Então aqui é para ter uma ideia básica que você pode completar com outras leituras, inclusive o texto que nós mandamos no capítulo de comunicação celular. E nós ficamos por aqui até a nossa próxima aula.